Meus amigos, a reforma trabalhista surgiu para dar força aos sindicatos no tocante que o negociado vale mais do que o legislado. Muito bem. O que for combinado entre empresa e sindicato, o acordo coletivo, ou entre sindicato e sindicato, a convenção coletiva, em vários pontos deveria prevalecer sobre a lei. Foi dada, segundo os defensores da reforma, a efetiva força normativa aos acordos e convenções coletivas previstas lá na Constituição Federal. Então, vamos falar um pouco mais técnico, né? Com base no princípio da máxima efetividade do texto constitucional, a reforma, enfim, concedeu força normativa a acordos e convenções que prevalece, inclusive, sobre a própria lei. Então foi esse todo o caldo, todo o ambiente que surgiu a reforma trabalhista. Nós sabemos que a reforma ela modificou mais de 100 artigos da CLT. Então não foi só isso, mas foi esse o argumento inicial. Negociado deveria prevalecer sobre o legislado. Só para não ficar muito técnica essa nossa conversa de 1 minuto, vamos só lembrar que a flexibilização, esse termo que é falado na imprensa, e se você é da área jurídica, é falado nas faculdades, a flexibilização nada mais é do que a adequação da legislação no dia a dia da empresa. Então, se vai emendar o feriado, que está na quinta, vai emendar para sexta, a cor do uniforme, o posicionamento das máquinas e coisas importantes, né? Plano de cargos e salários, regulamento, a leizinha interna da empresa, punição, promoção e daí por diante. Tá legal? Plano de saúde, tudo isso pode ser tratado em normas coletivas. Veio a reforma trabalhista no artigo 611-A e prevê que o negociado naqueles pontos do artigo 611-A devem prevalecer sobre a lei. A reforma também prevê que no artigo seguinte, o artigo 611-B, os limites à flexibilização. Fala, olha, prevalece sobre a lei, mas nos pontos abaixo não pode ter flexibilização e repetiu o texto constitucional, o rol de direitos sociais lá da Constituição. Então, bem rapidinho, eu já falei até mais do que eu queria nessa introdução, vamos só lembrar, né? A reforma deu ampla flexibilização e colocou, inclusive, os limites. Muito bem, muito bem, muito bem. Pós-reforma, como ficou? Que era aqui que eu queria chegar. Muitos sindicatos, junto com a empresa, viram na possibilidade da ampla flexibilização a adequação de vários pontos ali. E alguns poucos sindicatos e algumas poucas empresas utilizaram de acordos e convenções como uma ferramenta de renúncia a direitos sociais, né? E aí, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, já havia decidido que, se o acordo ou a convenção, um instrumento coletivo, fosse utilizado como ferramenta de renúncia, não poderia prevalecer sobre a lei. Não teria validade. E agora, por isso que eu estou gravando esse vídeo, no dia 10 de outubro, agora, desse mês, o TST entendeu por bem suspender todos os processos que envolvam discussão sobre a validade de cláusulas de acordo ou convenção coletiva pós-reforma, né? Então, eu até coloquei aqui, a SDI do TST decidiu por maioria suspender a tramitação de todos os processos que versam sobre a validade de norma coletiva que restringe direitos trabalhistas. Tudo bem? Aqueles direitos previstos lá na Constituição Federal. Aí, segue. Nesse caso, os processos ficarão suspensos até que o Supremo decida, né, sobre o assunto. Tudo bem? Muito bem. Eu até deixei aqui, leia nos comentários, eu deixei bem detalhadinho o tema de repercussão geral, o número do tema, os meus comentários sobre isso. Esse assunto, pessoal, envolve mais processo do que direito. Você fala assim, professor, você está falando a matéria do professor Ellison Miessa? Estou colocando aqui algumas opiniões. Porque, veja, depois vocês peçam até para o Ellison falar mais sobre esse assunto, que ele é o especialista de processo, né? Aqui eu sou só curioso.
E eu gosto de gravar vídeo de novidades, até para que eu possa aprender e trazer para você, inclusive, as minhas dúvidas. A dúvida, ela é uma informação, né? Então, eu fiquei com várias dúvidas quando surgiu esse julgado do TST, e eu estava, essa semana, numa audiência do Ministério Público, eu estava até substituindo um colega, quando um procurador sai de férias, está em licença, ou tem outra audiência, é feita uma lista de substituição. Eu estava lá substituindo. Um processo muito interessante. Eu vou estender mais 30 segundos, tá, pessoal? Um processo que trata de PCD. Cota de PCD é a cota legal para deficientes. As empresas que tenham mais de 100 empregados, elas precisam ter a cota de PCD. Então, grandes empresas têm lá as cotas. E eu estava discutindo, substituindo um colega, que discutia uma norma coletiva que retirava várias atividades para cálculo da cota. O que não pode. A cota de PCD, de pessoas com deficiência, não pode ser flexibilizada em norma coletiva. Muito bem. Chegado na audiência, vira o advogado da empresa e falou: olha, excelência, nós temos que suspender esse processo. Aí a juíza falou assim: por quê? Falou: porque nós estamos discutindo cota de deficiente numa norma coletiva, versa sobre um ponto da Constituição Federal, a norma coletiva via reforma trabalhista, o Supremo já decidiu e o TST, na semana passada, decidiu sobre a suspensão de todos os processos que envolvam a validade de normas coletivas. Os dois olharam para o membro do Ministério Público, estava eu lá. Muito bem. Estou contando toda essa historinha para você ver como lá uma decisão do Supremo, depois vem o TST, impacta aqui no pega pra capar, aqui embaixo, no dia a dia das varas. Então não é teoria rasa, não. Né? Não é decisão, o cara está lá, decide no ar-condicionado, mas o negócio é no dia a dia que pega. Bom, aí eu falei o seguinte, falei: excelência, nobre advogado, muito estudado, né? Tá aí, está atento às atualizações. Entretanto, quando se suspende essas discussões, em regra não suspendem os processos na primeira instância aqui. E mesmo que suspender, o que, na minha opinião, não pode suspender esses processos em trâmite aqui na primeira instância, precisa julgar aqui. Falei: e mesmo se suspender, precisa instruir o processo primeiro. Aqui nós estamos numa audiência de instrução, há necessidade de instrução primeiro. Né? Aí você fala: bom, Henrique, essa foi a saída? É o que eu acredito. Né? Vou deixar aí os especialistas e a sua opinião sobre o assunto. Precisava ter sido mais claro. Todos os processos, as instruções lá, a primeira audiência tem que suspender já? Como assim? Né? Então veja a gravidade. Não sei como que vai ser, né? Se deve suspender, se não deve suspender. E essa discussão, então, por exemplo, da cota, a empresa fica desobrigada a contratar a cota durante todo o período que o Supremo demorar lá. Fica sem contratar PCD, a obrigação. Cota de deficiente vai entrar nisso, se tiver uma norma restringindo cota de aprendiz, aliás. Fica. Né? Então, eu deixo essas dúvidas para vocês aqui, né? E vou escrever sobre esse assunto em breve lá no meu site. Sobre esse assunto também vou tratar no curso para o MPT. Estou redigindo agora nesse momento, vou deixar lá no site, vou tratar no curso. Tem um curso de 4 aulas, preparação para o próximo concurso do MPT, que eu trato do dia a dia da Procuradoria, como essa audiência. Né? Eu acho rico o dia a dia das audiências do MPT, né, o que eu vejo lá nas audiências administrativas, judiciais, trazer para o nosso bate-papo. O direito fica bonito quando a gente coloca ele no dia a dia. Tá bom, pessoal? Eu trouxe nesse rápido vídeo até mais dúvidas do que informações, mas a dúvida ela leva a um pensamento, a uma discussão, e vou redigir sobre esse assunto em razão dessa audiência que eu tive e a decisão do TST sobre o assunto. Tá legal? Até o próximo vídeo.